Vou contar pra vocês a onda que foi quando a minha família descobriu que a minha irmã estava grávida do meu irmão. E sim, eles são irmãos também. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, vamos lá. Além de mim, a minha mãe tem mais 3 filhos. Eu, o meu irmão mais velho e o nosso querido casal de gêmeos. Só que a menina, né, do casal de gêmeos, ela acabou nascendo com uma doença que deixou ela com certo atraso mental. Então hoje, por mais que ela tenha 20 anos de idade, a mentalidade dela é como se ela fosse uma criança. A gente tenta fazer todos os tratamentos possíveis, mas a gente tá evoluindo de pouquinho em pouquinho. Enquanto o meu irmão, que é gêmeo dela, ele nasceu saudável, sem nenhuma dificuldade nem nada. A minha mãe diversas vezes foi chamada na escola por causa desse meu irmão, que ele ficava mexendo com as meninas, que ele ficava metendo a mão onde não devia, isso na fase da adolescência, né, quando ele tava na época de ensino médio e tal. Ficava botando a mão na bunda das meninas, que ficava pegando no peito das meninas, que ficava forçando beijar as meninas, isso e aquilo. Mas a minha mãe, na cabeça da minha mãe, é porque é uma brincadeira de adolescente, porque não sei o que, porque não é sério e tal. Chegava em casa, chamava a atenção dele e ficava por isso mesmo. Voltava pra escola, quando era na semana seguinte fazia a mesma coisa e o tempo todo isso. Eu nunca gostei dessa atitude dele, eu sou mais velha do que ele, eu nunca gostei dessa atitude. Eu sempre sabia que isso lá na frente ia dar algum problema. Isso não era bom pro caráter dele. Mas eu, como irmã, se eu falasse alguma coisa pra minha mãe, eu já tava errada. Então eu ficava na minha. Até que eu dei falta da menstruação da minha irmã, da que era deficiente. Sim, era eu que cuidava disso. Eu anotava as datas, tudo bonitinho, pra eu saber quando é que vinha, quando é que não vinha, porque eu cuidava dela, eu que trocava o absorvente dela e tudo. E eu senti falta da menstruação dela, porque nós menstruávamos exatamente na mesma semana, sabe? Às vezes eu menstruava num dia, ela já vinha no dia seguinte, ou dela vinha primeiro, o meu já vinha no dia seguinte, enfim. Era tipo muito próximo, na mesma semana. A minha veio. E aí eu pensei, cadê da minha irmã que não veio? Achei aquilo estranho e tal, falei pra minha mãe que aquilo não era normal, que nunca tinha acontecido com ela, que talvez fosse o caso da gente levar ela no ginecologista pra ver o que estava acontecendo, porque nunca tinha atrasado. Minha mãe, não, é normal, às vezes acontece, e às vezes acontece com as mulheres de atrasar e não ser nada e tal. Minha mãe nunca dava muita confiança, né? Falei, ok. Veio o segundo mês, não desceu de novo. Comecei a desconfiar que ela tivesse com alguma coisa, sei lá, que estivesse atrapalhando na questão da menstruação dela e que estivesse fazendo ela engordar, já que ela tinha uma alimentação muito regulada, uma dieta muito regulada. E eu comecei a achar aquilo estranho. Gente, nunca passou na minha cabeça que ela estaria grávida. O tempo todo passou que ela tinha alguma coisa, alguma outra doença, qualquer coisa. E aí, mesmo com a minha mãe, tipo, não ligando, achando que era normal, eu fui e levei a minha irmã no ginecologista pra ver o que estava acontecendo. Passou uma bateria de exames pra que ela fizesse pra ver o que estava acontecendo. E incluso nesses exames estava o beta. Até falou assim, não precisava fazer e tal, não sei o que, mas vamos fazer por precaução, né? Já tava lá mesmo. Fez, gente. E deu positivo. A minha irmã estava grávida. E afinal, de quem era o filho? Porque a minha irmã não tinha envolvimento amoroso com ninguém. Ela não tinha nem condições de ter um relacionamento. Porque na mentalidade dela, ela era uma criança, então ela não tinha como, sabe? Cheguei e tentei perguntar pra ela de uma forma que ela conseguisse entender, de uma forma menos agressiva e tal, e ela não sabia me responder. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, a minha mãe falou que não, que tava errado, que não tinha como, que aquilo não existia, porque não sei o que e tal. E a minha mãe, já muito nervosa, muito estressada, foi pra cima dela e queria perguntar, queria gritar e tal, quem é. E a minha irmã ficou muito nervosa, começou a chorar, porque ela não sabia responder, ela não sabia, acho que ela nem sabia do que a gente tava falando, ela ficou muito nervosa. E aí, no outro dia, quando nós já estávamos todos calmos, a gente reuniu a nossa família para conversar sobre aquela situação e ver o que nós poderíamos fazer. E aí passou pela nossa cabeça, alguém fez o que não devia com ela, alguém se aproveitou da incapacidade dela e fez o que não devia. Mas como a gente ia descobrir quem? E eu consegui chegar nela e falei assim, mana, alguém fez alguma coisa com você que te machucou, que doeu, que você não gostou e tal? Aí ela virou pra mim e falou assim, o maninho, ela chamava ele de maninho. O maninho uma vez me machucou. Eu já fiquei assim, desconfiada, né? Eu falei assim, ele te machucou como? Machucou aqui e botou a mão lá onde mesmo vocês estão pensando. E, gente, quando ela falou isso, não tinha dúvidas. O meu irmão dela, abusou dela e ainda engravidou ela. Que raiva só de pensar num negócio desse. Parte 2. Eu sei que vai parecer que eu fui muito besta, que eu fui muito burra, que... sei lá, idiota, escrota, enfim. Mas eu comprei um presente de Dia dos Namorados pro meu namorado e ele deu pra esposa dele. Eu vou te contar a minha história mesmo assim, mesmo sabendo que com certeza eu vou ser muito julgada por conta disso. Eu comecei a trabalhar em um local e lá foi onde eu conheci ele. Era o meu chefe, tudo, na época era casado,
Claro, me chamou a atenção ali logo de cara, logo de início, mas como ele era casado, eu evitava. O nosso contato realmente era muito profissional. Até que teve um dia, e depois de alguns meses, ele apareceu sem aliança no trabalho. Foi ali que eu percebi que ele estava separado. Só que eu parei e falei, às vezes ele pode ter esquecido, às vezes ele tirou pra fazer alguma coisa, esqueceu. Fiquei na minha, mas eu observei que vários dias depois daquilo, ele continuava sem a aliança. Eu falei, realmente ele deve ter separado. E eu não tinha ele nas redes sociais, mas eu sabia qual era a rede social dele. E eu lembro que eu olhei e não tinha nenhuma foto mais dele com a esposa. Tinha foto dele com os filhos, mas com ela não tinha. Então eu falei, realmente ele separou, né? Só que eu não queria dar em cima dele descaradamente, né? Apesar de eu estar interessada, mas eu não queria chamar e dar em cima desse jeito. Só que ele começou a dar em cima de mim, ele começou a fazer umas brincadeirinhas, uma intimidade a mais, e como eu estava interessada e eu vi que ele tinha separado, eu fui dando abertura, porque eu queria. E ali a gente iniciou um caso. De início ele falou pra mim, não, é porque, poxa, acabei de separar, e também tem o pessoal do trabalho, não quero que as pessoas falem, e eu, tipo, super concordei. Gente, eu não tava buscando ser assumida naquele momento. Eu tava buscando ali a minha aventura que eu já tinha vontade, sabe? Só que o tempo foi passando e eu fui gostando dele, eu fui desenvolvendo um sentimento por ele. E um dia eu cheguei pra ele e falei, disse, olha, eu acho que não vai dar certo, eu tô gostando de você, pra mim não vai dar certo só desse jeito, tá? Ele, não, você tá certa, e eu também gosto muito de você, e eu quero saber se você quer ser a minha namorada. Isso foi uma semana antes do Dia dos Namorados. Eu fiquei muito feliz e aceitei. Aí eu falei, bom, agora a gente tem um relacionamento sério, nós estamos namorando. Só que eu ainda não vou assumir, né? Eu não vou apresentar ele pra família, porque eu quero ver realmente como é que vai ser tudo. Porque agora que eu sou namorada dele, eu posso questionar, eu posso falar, eu posso perguntar, eu quero saber como é que tá a relação lá com a esposa, como é que é a questão dos filhos, tudo. Agora que eu tenho esse cargo de namorada, eu posso me posicionar e eu posso perguntar. Só que isso, como eu falei, faltava uma semana pro Dia dos Namorados. Então, passou os dias, eu fui e comprei um presente pra ele, comprei um perfume. Caríssimo, super cheiroso, maravilhoso o perfume, dei pra ele. Ele disse que ficou muito feliz e tudo. Veio com o papo de que tinha ficado sem tempo de comprar presente pra mim, mas que ele iria comprar e tal. E a gente ia sair naquele dia pra jantar e depois ele iria me levar no shopping, eu iria escolher o que eu quisesse, um monte de coisa. Falei, aí iludida, né? Falei, não, tudo bem. E a gente tinha marcado realmente de sair pra jantar. Quando foi umas 7 horas da noite, a gente tinha marcado 8. Umas 7 horas da noite ele me ligou, falando assim, poxa, desculpa, não vai dar, a minha mãe tá passando mal, eu tenho que levar ela no hospital e tal. E a mãe dele, eu acreditei mais porque a mãe dele, ela realmente tem um histórico de saúde. Eu já conhecia a mãe dele, já tinha visto ela outras vezes, que ela foi no trabalho, eu não conhecia assim oficialmente, mas já tinha visto ela outras vezes. E eu realmente sabia que ela tinha alguns problemas de saúde, então eu acreditei. Falei, não, tudo bem, a gente marca para outro dia. E aí, quando foi no dia seguinte, ele me levou para sair, disse que a mãe tava bem, falou tudo lá, gente, a história é perfeita, tudo muito contadinho. Quando foi na segunda-feira, adivinha quem apareceu lá no trabalho? A esposa dele. Quando eu vi, eu fiquei meio assim, tipo, o que ela veio fazer aqui, né? Mas hoje, normal. Dei boa tarde, fui educada, receptiva e tal. Só que quando ela chegou perto de mim, eu senti o cheiro do perfume que eu tinha dado para ele. E aí eu, pra jogar um verde, falei assim pra ela, nossa, seu perfume é muito cheiroso. Qual que é? Gostei. Onde foi que você comprou? Aí ela falou assim, eu não sei, foi meu marido que me deu do Dia dos Namorados. Ele me deu de presente. Aí eu fiquei tipo, tá, bacana, né? Só que nisso, ele saiu da sala. Quando ele saiu, que ele deu com ela lá, e ele viu que ela tava conversando comigo, ele ficou todo nervoso. Eu acho que ele não esperava que ela fosse fazer uma visita. Daí ela só virou pra ele e falou assim, amor, eu vim aqui porque eu não tava conseguindo falar com você pelo celular, eu tinha que te contar, não sei o quê. E entrou pra dentro da sala dele. E ali eu fiquei totalmente arrasada. Depois que ela foi embora, ele me chamou na sala dele, querendo inventar um monte de desculpa. Não, é porque eu ia te falar, porque foi recente, porque eu não tava sabendo como é que eu te contava, não sei o quê. Só que não foi. Tipo assim, não é que, ele decidiu voltar com ela ontem e hoje ele tava sem saber como me contar. Ele deu pra ela o presente que eu comprei. E no dia seguinte ele saiu comigo, ele me levou pra jantar, ele comprou um presente pra mim, ele me levou no motel. Então, não foi, sabe? E eu sei, eu fui burra, eu fui besta, eu fui... Tudo isso que vocês quiserem me xingar, pode xingar porque eu sei que eu fui. Mas eu quis contar a minha história assim mesmo, porque sempre vai ter uma besta igual a mim, né? Então, se você tá passando por uma situação onde supostamente o seu namorado ou vai terminar com a esposa, diz que vai terminar, ou acabou de terminar, não caia. Não caia.